Abra sua Bíblia comigo, por favor. Você que a trouxe ou acompanha pelo telão. Atos, capítulo 13. Eu tenho uma missão essa manhã. É tentar ser breve. E eu vou tentar cumprir essa missão. Atos, capítulo 13. Ministério de Louvor pode ficar aqui hoje. Nossa, que foto bonita que fizeram ali. Olha o Noah com o Dom. Laurinha, Estela. Só Jesus a causa, né? Stephanie. Oi, Stephanie, colocaram você lá no fundo, bem pequenininha lá. Ó. É para tratar você. Bora lá, gente. Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Na igreja em Antioquia, presta atenção, havia profetas e mestres. Repete comigo, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido pelo seu segundo nome que é Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Versículo 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Vamos orar mais uma vez? Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, segundo a Tua vontade. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Que ela nunca seja esvaziada, Deus, por sabedoria humana, por argumento, por nenhuma força que não seja a obra do Teu Espírito. E que nessa manhã, Pai, possamos ser imergidos, mergulhados pelo entendimento, Pai, que a Tua palavra quer nos dar. Que haja ativação nessa manhã, que haja entendimento, que haja compreensão, e que nós possamos estar atentos, ó Pai, à Tua voz, em o nome de Jesus, amém. Essa mensagem, ela não é especificamente, para as duas famílias que nós vamos estar enviando essa manhã, mas é para a igreja, para que possamos entender como que funciona, ao que contexto nós estamos inseridos. E ela também não é só para uma questão eclesiástica, mas é uma palavra que eu quero que você entenda, que é para aqueles que entendem a vocação, o chamado que Deus tem. Nem todos vão viver como a família Brasil e a família Rios, de tempo integral para a obra.
Mas todos nós que sentados aqui estamos, temos um chamado, uma vocação, que não deixa de ser celestial, que não deixa de ter um propósito, que não deixa de cumprir o ID de Jesus, que não deixa de cumprir o envio de Jesus. Mas eu quero especificamente nessa manhã mostrar para os irmãos como se dá o processo de um envio de alguém que vai trabalhar de tempo de integral, e também como é que Deus chama as pessoas. E aí é para qualquer chamado. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu faço? Eu quero mostrar para você qual é o ambiente que isso nasce, como que Deus faz e como que a gente pode reconhecer. O livro de Atos, no capítulo 13, conta a respeito de como a igreja se moveu, ou pelo menos parte dela se moveu, depois que Jesus então foi assunto ao céu, depois da sua ressurreição, e como a igreja se comportou, como foi os primeiros anos, e até ela acaba de uma maneira, depois é Lucas que escreve o livro de Atos, e depois ela vai focando na vida de Paulo, mas aqui especificamente no texto que nós acabamos de ler, ela está falando a respeito de algo que estava acontecendo numa igreja de uma cidade chamada Antioquia, a igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade gentílica, era uma das 3 maiores cidades da época, uma das 3 maiores na questão de importância e também de população. Ela só perdia para Roma, né, e para uma segunda cidade, mas Antioquia ela fazia então parte das cidades mais importantes daquela época. Era uma cidade metrópole, era uma cidade que ela tinha um misto, era multicultural. As pessoas iam até lá, pessoas de várias nacionalidades. Então tinha culto pagão, tinha culto judaico, tinha todo e qualquer ambiente religioso que você pensar havia naquela cidade. Era uma cidade em crescimento, o seu comércio, era uma cidade onde as pessoas chegavam lá para ir para outros lugares, enfim, era uma cidade muito movimentada, e dentro desse contexto, nasce uma igreja. Alguns daqueles que foram perseguidos por Herodes, lá em Jerusalém, então agora eles se dispersam por todos os lugares, e alguns irmãos vão parar lá em Antioquia, e a cidade de Antioquia então começa a ser evangelizada, e as pessoas se convertem, então vai ali e se torna uma igreja, um grupo de pessoas, e uma igreja forte. E quando se ouve dizer que a igreja de Antioquia está crescendo, e está vivendo uma história bonita, a liderança da igreja de Jerusalém envia Barnabé para saber o que está acontecendo nessa igreja. Eles pegam então Barnabé e dizem: vai lá, Barnabé, ver o que está acontecendo lá em Antioquia. Nós vamos ver isso lá no capítulo 11 de Atos. E a Bíblia diz que quando Barnabé chega, uma das coisas que ele relata é que ele desculpe, irmãos, vai lá que está certo. Quando ele chega lá em Antioquia, a expressão que ele usa é assim: ele vê a graça que havia na igreja de Antioquia. Quando Barnabé então vê tudo o que está acontecendo, ele vai até Tarso buscar Saulo, aquele que tinha se convertido, aquele que era o perseguidor das igrejas, e que agora é um irmão. Ele vai buscar Saulo, e eles ficam na igreja de Antioquia. Então a igreja de Antioquia estava vivendo um avivamento, estava vivendo um ambiente extraordinário.
eles estavam vivendo um grande crescimento. E Antioquia é o lugar onde a primeira vez que se cunhou o termo cristãos. Quando você vai para a Bíblia, a primeira vez que as pessoas dizem, olhando para os seguidores de Jesus, que eles usam o termo cristãos, aqueles que eram parecidos e andavam como Cristo andava. Para você ter uma ideia de o que aquela igreja estava vivendo, do que aquela igreja estava experimentando. Eles eram tão parecidos, eles viviam de uma forma tão profunda, tão intensa, tão visceral o Evangelho, que eles são chamados de pequenos cristos, cristãos. Diante desse ambiente, passado algum tempo, nós temos esse relato. Qual relato, pastor? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí então vem uma relação desses homens. Perceba que é destacado 2 ministérios dos 5 de Efésios: o ministério profético e o ministério de ensino. E isso é muito importante. Então vem a relação desses homens. O primeiro nome é Barnabé. E é interessante que quando Lucas faz questão de informar quem são esses homens, na verdade ele vai revelar algo que faz jus àquilo que nós dissemos quando não era uma igreja multicultural. Barnabé era um judeu de Chipre, e ele estava lá, fazia parte do conselho da liderança de igreja. Provavelmente Barnabé tinha o dom do ensino. Nós vamos perceber que Barnabé ajudou Paulo na sua primeira viagem missionária, que saiu daqui de Antioquia. Aí nós vamos ter um outro nome, né? Que Barnabé significa filho da consolação. Nós vamos ter um outro nome, o nome Simeão, que ele tem também o codinome ou sobrenome de Níger. E o significado de Níger aqui é negro. Então alguns estudiosos dizem que poderia ser um apontamento de qual era a região que ele vinha, porque Simeão, ele era do norte da África, ele era um negro, ou um negão. Então nós tínhamos lá, no conselho de Antioquia, um homem negro. Não sei se hoje pode falar negros, pode falar pretos, pode falar escuro, porque a gente não sabe nem mal o que pode falar, né? Quantos negão tem aqui comigo, amém? Aleluia, tudo curado, não tem problema, né? O que ele está dizendo? Que havia um homem de cor na liderança. Lucas faz questão de não só falar da onde ele era, mas que ele também era um preto, um negro, da cor preto, negro, marrom, sei lá. Ele estava lá. O outro era Lúcio de Cirene, nome latino, que também era da região da África. Você perceba que num grupo de 5 nomes, nós temos 2 da África. E o outro, Saulo, que era também judeu, e Manaém. E olha que interessante, Lucas faz questão de falar quem era esse Manaém. Ele era um amigo que foi criado junto com Herodes. É o Herodes que estava perseguindo. Um amigo de Herodes se converteu e fazia parte do conselho da igreja. Olha que benção. Aonde o evangelho chega, quem ele salva, que tipo de pessoas faziam parte da liderança dessa igreja? E isso nos ensina e mostra algo. O que é? A igreja sempre foi inclusiva. A igreja nunca teve problema com isso daí. E agora então nós temos aqui esse grupo de homens, que uns deles eram profetas
e os outros mestres. E olha o que diz aqui o texto, versículo 2, por favor, olha o que está dizendo aí. Enquanto, por favor, complete o texto. Enquanto adoravam e jejuavam ao Senhor. Ei, a primeira coisa que eu e você precisamos de entender, que enquanto eles serviam, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, nessa manhã. Primeira coisa que eu quero que você entenda: o chamado nasce num ambiente de adoração, jejum, leitura bíblica e serviço ao Senhor. Nós não temos aqui uma reunião eclesiástica, nós não temos aqui uma reunião administrativa, nós não temos aqui o conselho da igreja sentando para fazer qual é a estratégia, o que vamos fazer, quem nós vamos enviar, como a igreja vai crescer, quem nós vamos chamar para o ministério, quem nós vamos enviar. Você não vê a igreja fazendo isso. Você vê a liderança orando, jejuando, adorando e servindo ao povo. Pastor, aonde que nasce o chamado? O chamado nasce nesse ambiente. Não tem problema nenhum a liderança sentar para se organizar, ela precisa de fazer isso. Fazer o apontamento para o ano, fazer a agenda, está tudo certo, precisa de fazer isso. Mas você perceba que um chamado, ele nasce num ambiente de oração e jejum. Porque é nesse ambiente, pastora Elisa, que o Espírito Santo encontra liberdade para falar. É nesse ambiente que ele simplesmente se manifesta. É aí que ele diz: ei, separai para mim. E é interessante isso. O que eu aprendo? Qual é a lição? Primeiro, Murilo, Jimmy e família. A Bíblia diz que o Espírito Santo diz: separai para mim. Não é para Sal e Luz, não é para o Bispo Cláudio, não é para a igreja de Conchal, não é para a igreja de Araraquara. O Espírito Santo está dizendo: separa para mim. Ele pinça, ele fala assim: eu quero Barnabé e Saulo para mim. Ele nunca chama para o serviço, ele chama para ele primeiro. Porque muitas vezes nós estamos equivocados em tentar fazer algo para Deus. Nós estamos dispostos a fazer algo para Deus. Mas a primeira coisa que Deus faz quando Ele separa uma família, quando Ele separa alguém, Ele diz: eu quero que separe para mim. Separa para mim primeiro. A palavra separar ali é consagrar. Você tire eles desse lugar e consagra, separa eles primeiro para mim. É eu que estou pedindo. Barnabé e Saulo, ele é direto, ele aponta o nome. E eu quero te dizer que provavelmente, com certeza, não havia só esses nomes que estão citados aqui.
Era uma igreja cheia de pessoas. Haviam mais lideranças naquele lugar. Mas o Espírito Santo, ele aponta para duas pessoas. E é o que é interessante nesse lugar aqui, quando ele diz para separar, para a missão a qual os tenho chamado. Eu não vou me delongar muito em palavras aqui gregas e falar, mas eu quero mostrar para você qual é o sentido dessa frase. O Espírito Santo está dizendo assim: separa eles para uma missão da qual eu já os chamei. Eles têm um chamado, eles têm uma vocação, já existe algo para a vida deles. E agora é o momento que eu quero que vocês separem eles, para eles fazerem aquilo para o qual eu já os chamei. Não estava sendo revelado naquele momento. Paulo já sabia, Barnabé já sabia. Lembra quando Saulo se converte? Quando o Senhor fala para Ananias, vai lá e ora por um homem chamado Saulo, porque eu o chamei para uma obra. Ele vai saber o que é sofrer por mim. Provavelmente Saulo sabia exatamente que havia um tempo em que ele ia ter que cumprir o seu ministério, que ele ia ter que cumprir esse chamado do qual o Senhor o chamou. Não é o início de algo, mas é a continuidade de um processo. Agora ali é a hora do envio, é a hora de separar, é a hora de começar a viver de verdade e de fato. Saulo já tinha passado vários anos aprendendo, ministrando, ensinando. Jesus já o tinha preparado, mas naquele momento, num ambiente de adoração e de jejum, agora o Espírito Santo diz: vocês então agora vão viver para o que eu chamei vocês. Separar é para mim Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, para uma missão da qual eu os tenho chamado. Essa manhã é uma manhã muito especial para mim. Faz 18 anos que nós somos ministério, que nós somos igreja. Somos uma igreja nova ainda, perto de tantas igrejas aí, algumas igrejas centenárias, outras com 50, 60 anos na cidade. Então nós somos uma igreja bem nova. E viver esse tipo de experiência não é a primeira vez que a gente faz um envio. Mas cada experiência é uma experiência, é um sentimento, é uma emoção nova, é algo novo que a gente sente. Eu me lembro quando nós fomos enviar o pastor Tiago para Araraquara, da qual a família Brasil vai estar indo lá ajudá-los. Foi uma experiência boa, mas especialmente para mim é difícil. Os meninos aqui, o pessoal do Integral e o grupo de pastores, até brincam comigo, né? Não está sentindo nada, só vai mandando embora, não quer. Não é assim não. De verdade é o mesmo sentimento, é como se fosse filhos que estão saindo de casa. Quando a Isabela foi casar, foi muito difícil para mim, né? Eu não chorei do casamento dela, só um pouquinho, né? Claro que chorei. Mas é um sentimento ruim. É uma mistura de obrigação
com desejo de ser omisso, com desejo de que não aconteça. Os pais que já casaram aqui filhos sabem disso. É uma mistura de que você tem que ir, mas eu não quero, né? Tem o pastor Francisco e Helena que já despediu, o ninho está vazio já, né? É uma mistura. O pastor Ezequiel vai viver isso 2 vezes também. O pastor Ezequiel está orando, Sara, para você. Mas é ruim. Você vai ver, Maurício, quando você for despedir. Já está chorando? Mas você sabe que é um dever. Na verdade, faz parte da plenitude da vida. Conforme a vida vai passando, você vai vivendo fases. E chega essa fase de você ter que enviar aqueles que você preparou, aqueles que você cuidou, aqueles que você quer lançar para fazer algo. Então o sentimento é mesmo, Murilo, o sentimento é o mesmo, Jimmy. Ao mesmo tempo que eu estou feliz de mandar vocês, e muito feliz mesmo, eu estou muito triste também. Eu acredito que esses últimos dias, agora que vamos estar junto aí, até o dia 19, vai ser mais difícil ainda. Porque eu me lembro como vocês chegaram aqui. Eu me lembro exatamente como cada um de vocês chegaram aqui. O Jimmy com a camisa do Piu Piu. Quando eu olhei aquela camisa, Carol, falei, meu Deus. E a Carol entrou com ele, eu disse assim, a Carol não tem juízo. Carol vindo de um momento difícil, né, Carol? E ela falou, ai, bispo não era pastor, ai, pastor, ore por mim. Falei, vou orar mesmo, irmã, mas vou mesmo. Nem a Dilson, cadê a Dilson com a Kelly? Mas aí esse menino, né? Queria crescer, queria andar com Jesus, fruto de oração, fruto de insistência. Falo isso para testemunho, não para denegrir. Menino que chegou aqui viciado em droga, tentando se livrar das drogas. Eu me lembro a primeira vez que ele, Júlia, pediu, porque ele queria aprender. Falou, pastor, eu queria aprender mais, eu queria ser um pregador. Eu queria saber como é que o senhor prepara as suas mensagens, como é que o senhor estuda. Aí eu muito maldoso, Ezequiel. Para quem não sabe, tem uma enciclopédia que é versículo por versículo, chamada Champlin. E o que é isso, pastor? Você tem um versículo assim que tem em grego, tem uns que tem até aramaico, e tem toda... Mesmo até eu faço careta para ler aquilo. E aí o Jimmy falou, eu quero aprender mais. Eu falei, dei um livro para ele, irmão, desse tamanho. Falei, estuda. Ele ficou mês com o livro lá. Olhava para lá, olhava para cá, acho que ele só via figurinha. Aí passou um tempo, ele voltou e disse assim, obrigado, pastor, mas não entendi nada. Mas depois eu fui ajudar ele. E o Jimmy vai crescendo. Vai crescendo. Casa, né, Jimmy? Fiz o casamento dele. Jimmy continua. 6 meses de casado, o Jimmy cai de 12 metros de altura. Quebra a coluna, os pés, os 2 pés. Os médicos falando de amputar. Me lembro que a Carol
me abraçou e disse: o que eu faço agora, bispo? E de verdade eu não sabia dizer o que ela tinha que fazer. A única coisa que eu disse: Deus está no controle, vai dar tudo certo. Me lembro que entrei logo, pedi para entrar, deixaram eu entrar, e o Jimmy estava lá na cama. Alguns médicos dizendo que provavelmente ele não voltaria a andar. Alguns falando de amputar o pé dele. E eu cheguei lá e ele meio variando. Orei com ele e eu me lembro que eu disse assim: Senhor, só um milagre mesmo. Para esse menino voltar a andar, só um milagre. Oramos. Jimmy sofreu muito, Carol. Mas hoje está aí. Andando com os 2 pés. Parece que nunca teve problema na coluna. É um milagre de Deus. Eu lembro um dia que o Jimmy estava na casa dele, e a Carol cuidando dele. A Carol chegou para mim, Gi, e falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço. O Jimmy quer entrar em depressão, ele briga comigo, ele não quer que abra a janela, ele está dando trabalho, ele fica brigando comigo, eu falo com ele, ele faz assim. Eu falei: está endemoniando, Carol? Ela falou assim: eu acho que está, bispo. Falei: pode deixar comigo, Carol, vou lá fazer uma janta para ele. E eu fui lá, fiz uma costelinha de porco com purê de mandioquinha. É bom demais. Fui lá, peguei as coisas, vou fazer uma janta para você, Jimmy. Ele: obrigado, pastor. Aí, estou lá fazendo a janta, aí eu sento perto dele, a Carol sai. Virei para ele e falei assim: ô meu amigo. Ele falou: o que foi? Você tem que parar de ser orgulhoso, cara. Ele: hã? É verdade. Que orgulho é esse, cara? Deixa Deus trabalhar com você. E mesmo você que eu falei um monte para ele. E levantei e fui pegar a janta para ele. Ele conta que ele ficou com uma raiva. Que ele disse assim: como é que esse cara vem aqui, me fala um monte de coisa desse, que eu estou orgulho, eu que estou orgulhoso, que estou na cama, não consigo fazer nada. Que pastor é esse? Aí depois eu cheguei com o prato de comida e falei: come aí, vamos comer junto. Ele falou que ele comeu numa raiva, irmão. Aí depois eu lembro que a Lisa foi visitar o Jimmy. Aí ele foi reclamar de mim para a Lisa. Não é mesmo, Lisa? Ah, Lisa, você não sabe, o pastor é louco, você precisa de ver o que ele veio fazer aqui. Ô louco, não tem dó de não tem coração esse homem. Vem chamar eu de orgulhoso, vem falar um monte de coisa para mim, eu nesse estado. A Lisa: ih, filho, você não sabe o que ele fez comigo. Estou mentindo? Estou mentindo? E aí os dois se consolaram. Foi uma coisa boa que você fez isso. Os dois se consolaram. E no outro dia o Jimmy estava abrindo a janela, né? No outro dia, eu acho que na força do ódio ele reagiu. E aí eu perguntei para a Carol: e a Carol, como é que tá? Tá ficando bom, pastor, tá ficando bom. Pastor, por que você está contando isso? Porque muitas vezes você está vendo esse dia, meu irmão, mas você não sabe como que é o processo. Como que funciona o caminhar. Como que é o dia a dia. E aí chega o Murilo Brasil. Gente, pensa numa família doida, numa família. Mas
quem insistiu foi o Azulinho que é culpa disso. Gente, mas pensa que eu falei assim, Deus, essa família é aqui mesmo? O senhor tem certeza disso? A Steph não era barraqueira. Não. E o Murilo, irmão, quem conhece o Murilo sabe disso. O Murilo é um trator, né, irmão? Mas ele é um trator para tudo na vida. Coisa boa e coisa ruim. Mas o Murilo, ele tinha um medo, mas ele tinha um pavor de ser cuidado. Sabe aquele coisa de criança que... Não estou falando no caso dele, estou falando no comportamento. Da criança que foi abusada e quando você vai tocar, não aceita. Era assim a família Brasil. Quando você queria tocar para curar, parecia que você estava machucando. Parecia que na verdade você estava ferindo. E aí você precisa de orar a Deus e falar: Senhor, me ajuda. Como tocar nessa família, para que eles entendam que a gente ama. Mas esse processo é tão bom que, com o tempo, eles vão entendendo isso. E o Murilo, por muito tempo, vocês sabem disso, a cidade conhece o Murilo. Uma das coisas que eu mais amo no Murilo é que o Murilo, batismo de apresentação de criança, acampamento infantil, de jovem, de idoso, velório, casamento, evangelismo, é tudo a mesma coisa para ele. É tudo a mesma coisa para ele, a animação é a mesma. Vamos queimar, o negócio dele, vamos queimar. É isso que você veio aqui. É por isso que a gente chama ele de marreta, né? Marreta de Jesus. Mas um homem que foi aprendendo que menos é mais. Que muitas vezes aquela loucura fazia parte de algo que ele estava tentando esconder. Eu me lembro quando o pessoal aqui com muita boa vontade for dar uma perua para ele. Quem lembra da perua? Quem lembra amargamente da perua? Eu estou lá em casa uma sexta-feira. Aí a Marli: nossa, está acontecendo alguma coisa na casa do Murilo. Eu falei: misericórdia, o que é? Não, é coisa boa. Eu falei: ah, bom. Depois que eu fui ver a coisa boa. Aí o pessoal, gente, por favor, o pessoal aí que fez, está tudo certo, viu? Eu sei da boa vontade, pelo amor de Deus. O pessoal do evangelismo tentou comprar uma perua, né, Tony? Você é responsável disso também, né, Tony? Você, o Marcelo, olha lá ali está lá, o Tiago Quintelli está ali, ele veio para hoje. Ele foi o responsável. E eles compraram uma perua, Betinho. Quem já teve perua aqui sabe, meu irmão. É uma alegria quando compra, outra quando vende. E aí a turma chegou com a perua soltando fogos. E aí a Marli: nossa, parece que ele ganhou uma perua. Eu falei: não, eles não estão fazendo isso. E foi aquela festa. Aí quando vê, filmaram o Murilo, a Marli: nossa, o Murilo está chorando de alegria. Eu falei: será?
Será que é alegria mesmo? Ela, por quê? Ele ganhou. Eu falei, você não sabe o que ele ganhou. Eu já tive uma, cadê o Leonardo? Nós já tivemos, né? E aí eu lembro que no outro dia ele... E aí, bispão? Você viu que eu ganhei? Eu falei, vi. E aí? Eu falei assim, quem que vai responsabilizar por isso? Aí, meu irmão, sei que foi um banho de água fria em todo mundo... Mas nós acertamos e o pessoal assumiu, responsabilizou. O Quitério foi lá, fez o documento, pintou, fez tudo o que tinha que fazer. Mas não deixou de ser aquilo, meu irmão, alegria quando vendeu. Pastor, por que você está contando isso? Porque a turma não sabe os bastidores da coisa, né? Lembro que na época da pandemia, todo mundo dentro de casa. Não pode sair, não pode fazer nada. Aí quando vê alguém, liga para mim. Pastor, o bispo, falei, que foi? Nossa, o senhor tem que fazer uma coisa, que é? O Murilo está lá na praça da Maria Buzulim, fazendo evangelismo. E é toque de recolher, não era para estar lá. Falei, irmão, vamos orar para ele. E se a polícia prender, eu vou lá soltar ele, pode ficar tranquilo. Porque a paixão dele era falar de Jesus, é falar de Jesus. Aí eu lembro quando começou o trabalho lá no Quil. Pandemia. Primeira vez, né, Murilo? Eu estava lá com o Murilo. Bispão, vamos começar o trabalho lá no Quil. Lá na praça, onde a turma fazia os julgamentos e matava. Lá na árvore. Betinho sabe de onde é, o pessoal aqui sabe. Fomos lá, montamos o circo. E, meu irmão, pau naquele violão. O filho dele aprendeu bateria na marra. Na época é assim, não tem tu, vai tu mesmo. Mas eu lembro que o Murilo começou a ministrar, depois eu comecei a orar. O ambiente pesou, quando veio encheu de polícia. Eu falei, agora nós vamos tudo preso mesmo. Vai se concretizar aquilo. Aí de repente, o capitão da guarnição lá me chamou, eu fui conversar com ele, ele falou assim, nós precisamos disso nesses dias. Foram tudo embora. De repente aquele ambiente se desfez. E nós fizemos o culto e mantemos eles por muito tempo, aquele culto toda sexta-feira, ali no Quil. 2 anos. Se eu falar para vocês que o Murilo e o Jimmy, eles estão 100%, não estão não. Porque nenhum de nós nunca vai atingir 100%. Mas quando eu olho para a vida do Murilo, da Stephanie, a Stephanie parecia um gato com água para falar com ela. Você sabe que gato não gosta de água. Você ia falar com ela, tinha dia que eu tinha medo de falar com ela. Eu tinha medo de falar com ela. Mas o medo era de perder, o medo era de não entender, o medo era de... Mas a Stephanie foi se quebrantando, ela foi entendendo. Eles foram experimentando um lugar de cuidado, um lugar de que obedecer é melhor. Depois outras pessoas vão poder falar mais a respeito disso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso?
Porque isso que eles vão viver agora, nesse próximo período, não está começando agora. Não é agora, não é hoje. Não foi decidido há 6 meses. Isso era algo que Deus tinha para a vida deles lá atrás. Aí eu quero falar com você que está aqui, que entende, que acha, e que tem certeza que tem um chamado. Ei, perceba uma coisa. Deus fala, o Espírito Santo fala para a liderança. Ele não fala para Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo sabiam do chamado que tinha. Deus já tinha falado com eles. Barnabé já tinha vendido o terreno. Barnabé já tinha colocado aos pés dos apóstolos. Barnabé resolveu iniciar caminhando, voltando, se submetendo à direção de Jerusalém. Eu acredito que o propósito maior da vida de Barnabé se iniciava ali, aonde ele ia começar as viagens missionárias. Ele foi o ativador de Saulo, de Paulo. Foi ele que foi buscar. Mas sabe onde ele começa? Ele começa arrumando a vida dele lá em Atos 3, 5. Ei, você tem um chamado e fala, não, mas o pastor não me vê. Mas o pastor não vai me enviar. Ah, mas o bispo não me enxerga, a liderança daquela igreja não vê. Ei! A palavra do Senhor diz que eles estavam servindo a casa, servindo a igreja. Estavam lá no ambiente de oração, de adoração, fazendo o que lhe era mandado. Ei, olha aqui para mim, por favor, preste atenção. No reino de Deus ninguém se envia. Tem um monte de gente se enviando aí. Deus falou comigo, eu vou. Deus falou comigo, eu vou fazer. Ei, não é assim. Se submeta a uma direção, se submeta a uma casa. Agora olha que interessante. Havia profetas e mestres. Sabe qual que era o ambiente dessa igreja? Um ambiente místico e um ambiente didático. Um ambiente de sobrenatural, porque o profeta ouvia Deus. O profeta, ele tem visões. Ele representava o carisma, o sobrenatural, o apontamento do céu. Mas quem ajuda a estabelecer, quem ajuda a organizar, quem ajuda a ensinar, quem ajuda a fazer o que é preciso, é o ensino, é o mestre. É assim que a gente vai fazer, é dessa forma, é baseado nisso, é nesse fundamento. É irmão, profético e ensino. Você perceba que é 2 asas, não é uma só. E sabe o que a gente vê? A gente vê algumas pessoas, porque não existe o profético, desprezando. Quantas vezes eu vejo pregador de público dizendo assim, olha, talvez você está querendo isso, mas hoje você vai ter palavra, uai. E desde quando a palavra não precisa do profético? E desde quando a palavra não precisa do místico? E desde quando a palavra não precisa do sobrenatural? Ei! Ou senão vem os misticão. Os camaradas que só acreditam que estou ouvindo Deus. É só dom. Eu tenho visão. Deus falou comigo. E sabe o que despreza? Despreza o ensino, despreza o fundamento, despreza a base, despreza aquilo que Jesus disse, despreza o que os apóstolos falaram, despreza a doutrina. Ei, você está louco, está louca. Não é assim que funciona. O chamado, o envio se dá num ambiente profético e de ensino.
É um pássaro com duas asas. Não se voa com uma asa só. E quantas vezes a gente não vê essa divisão? Não, porque eu sou o homem, a mulher da palavra. Eu sou o homem da palavra, eu sou o homem do dom, eu sou o homem do vamos virar de ponta cabeça, eu sou o homem do ensino, eu sou o homem que crê em tudo aquilo que a Bíblia diz que tem. Nós não podemos ser, irmão, desse jeito, porque aqui está falando de uma igreja que estava vivendo um avivamento, de uma igreja que estava vivendo algo extraordinário, e quando Deus se manifesta, Ele se manifesta num ambiente místico e fundamentado. Por isso não despreze. Por isso não faça dicotomia, não divida. Não diga isso é melhor ou isso é pior. Não, porque se você achar que dá para ser um homem e uma mulher só de palavra, sem o místico, você está morto. Vai ser baseado em razão humana, em entendimento humano. Sabe por quê? Porque a palavra precisa do sobrenatural, a palavra precisa do toque do Espírito Santo, a palavra ela vem com sinais, e lá no último versículo de João diz assim: e os sinais confirmavam a palavra. Você está aqui comigo, amém? Quero voltar a falar com aqueles que estão aqui. Sabe qual que é o meu sonho, irmãos? Eu entendo, irmão, que Deus me chamou para tratar de liderança. Eu entendo, eu compreendo isso. Para ativar líderes, discipular líderes. Eu entendo isso. Eu reconheço que existe isso na minha vida. Mas sabe qual que é a maior dificuldade de lidar com líder? É o líder que não quer ser liderado. É o líder que eu chamo que tem o espírito independente. É aquele que tem dificuldade para receber direção, porque ele acha que ele sempre sabe mais alguma coisa. Porque ele sempre tem que acrescentar alguma coisa naquilo que está sendo dito. É aquele que não sabe obedecer processos. É aquele que a liderança fala assim, vamos jejuar na segunda, mas ele fala assim, não, mas eu só jejuo de quarta. Ou aquele que você diz assim, tem que chegar às 7, não, mas o meu compromisso é às 6, eu estou chegando às 6. Não, a direção está falando que é às 7. Você perceba que Saulo e Barnabé, ei, irmão, provavelmente aqui, Jimmy, Murilo e toda a congregação, Paulo já teria vivido aquela experiência de 2 Coríntios 14. Provavelmente ele já viveu isso, porque quando em Gálatas ele vai falar que ele ficou 14 anos na Ásia, é da onde veio a maioria do seu fundamento, quando ele vai falar que aquilo que eu recebi do Senhor, quando ele vai falar da ceia. Os estudiosos dizem que algumas coisas que Paulo aprendeu, ele aprendeu diretamente de Jesus. Jesus se revelou a ele, Jesus se manifestou a ele, ensinou coisas direta para Paulo. É por isso que ele era chamado de o apóstolo também, porque uma das exigências para que fosse apóstolo é que ele tivesse convivido com Jesus. E Paulo se identificava como apóstolo. Digo eu, não, Senhor, que eu acredito que ele já tinha vivido essa experiência. Qual, pastor? Daquela que ele diz, se no corpo ou se fora dele eu não sei, eu só sei que um homem, há tantos anos atrás, ele foi levado até os céus e viu coisas inefáveis. Ei, nós estamos falando de um homem, desculpa, que viveu coisas inefáveis, que ouviu o Senhor, que teve uma experiência no céu.
que ouviu Jesus falar com ele direto, pastor Ezequiel, mas que quando chega na igreja se submete à direção daqueles que estavam lá dirigindo. O Espírito Santo se manifesta na igreja. O Espírito Santo se manifesta num ambiente de oração e de jejum. Não de organização eclesiástica, mas de culto de quebrantamento. Talvez tenha faltado para mim e para você, igreja, mais cultos como esses, em que nós venhamos para a casa do Senhor para orar, jejuar e adorar. Quando fizermos uma vocação solene, ei, irmãos, domingo agora, todo mundo vem de jejum, não vai ter Éden aberto, não vai ter palavra, nós vamos orar, jejuar e adorar. Porque é nesse ambiente que o Espírito Santo se manifesta. É nesse ambiente que ele separa os Saulos e os Barnabés. Mas parece que se não tiver algo para dar para a igreja, parece que se não tiver algo para oferecer para a igreja, parece que a igreja ela é um consumidor ávido por palavra. O que vai ter hoje? Qual vai ser a novidade de hoje? Qual vai ser a canção de hoje? O que o bispo vai liberar? Será que ele vai revelar? Será que ele vai entregar uma palavra? E quando chama o pastor Diego, então, o nosso povo vai à loucura. Porque parece que nós deixamos de ser adorador e viramos consumidor. Não. Separai para mim Saulo e Barnabé para uma missão a qual os tenho chamado. Ei, existe um chamado de Deus na tua vida há muito tempo. Ei, existe uma vocação na sua vida há muito tempo. Ei, Deus te chamou para um propósito nessa terra. E agora eu não estou falando de alguém que vai viver de tempo integral. De repente Deus te chamou para você ser um empresário. Ei, e Deus quer que você seja um empresário cheio do Espírito Santo. Ele quer usar a tua empresa, Ele quer usar a tua administração, Ele quer avançar o reino através daquilo que Ele te deu. Ele te chamou para isso. Separai para mim João, separai para mim Francisco, separai para mim Daniel, separai para mim Betinho, separai para mim Juninho, separai para mim Maurício, separai para mim Fabinho. Por quê? Porque eu tenho algo para fazer através da vida deles e aquilo que eu tenho entregado para eles. Separai eles. Porque eu já chamei, é algo que já existe na vida deles, não começa agora. Ei, eu vi algo extraordinário esses dias. O que foi, pastor? Já está mais do que certo e concreto isso. Quando Deus fala para Samuel, ei, eu recusei Saul, porque eu achei um homem segundo o meu coração. Eu achei um rei para governar o meu povo. Ei, escute, Davi não tinha nascido ainda. Quando você faz a conta de quando Deus rejeitou Saul, e Deus rejeitou Saul aos primeiros 3 anos, ele só governou Israel debaixo da bênção do Senhor durante 3 anos. E a Bíblia diz que ele governou como rei durante 40 anos, e tem uns que é 42.
quando Davi é ungido, ele tinha de 14 a 15 anos. Quando você faz a soma de quantos anos tinha Davi quando foi ungido, e de quando Samuel falou que ele tinha escolhido reis, Davi não tinha nascido ainda. Sabe o que isso significa, Júlia? Você que gosta disso? Que quando Deus escolhe Davi, Davi não tinha nascido. Então, significa que Davi estava no coração de Deus. Davi não estava no útero da mãe dele, Davi estava no coração dele. Então deixa eu te dizer uma coisa, e isso é fantástico. Deus não escolheu Davi porque Davi nasceu. Davi nasceu porque Deus já tinha escolhido Davi. Davi veio existir porque Deus já tinha escolhido ele. Ei, você não é um acaso do destino. Ei, você não é um acidente. Ei, você não é algo que nasceu simplesmente porque seu pai e sua mãe resolveu ter você. Não importa de onde você veio, se você tem pai, se você tem mãe, de como foi que aconteceu. Eu quero dizer para você que Deus olhou para você antes de você ter nascido. É isso que a Bíblia diz lá em Salmo 139. Foi por isso que Davi disse: ainda em forma, ainda sem substância alguma, o Senhor me viu, o Senhor me chamou, e me chamou pelo nome. Um chamado, Marta, um chamado não se dá agora, irmão, se dá antes da fundação do mundo. Você não é um produto do acaso. Mas é num ambiente de adoração, comunhão e jejum que a vontade de Deus se manifesta. O que significa isso então? Ei, um chamado nasce no altar, não na mesa. Um chamado nasce no altar da adoração, não na mesa da administração. Não, irmão, nós não sentamos aqui a liderança e vamos pegar o Jimmy, vamos fazer isso, vamos pegar o Murilo e vamos fazer isso. Não, 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 irmão. A volta do pastor Nata para essa casa nasceu há 4 anos atrás. Ele tinha acabado de chegar em Conchal, Deus disse que ele ia voltar. Que nasceu na onde, pastor Francisco? Nasceu na onde, pastor Azulim? No ambiente de adoração, jejum e oração. Quando os pastores estavam lá na chácara do pastor Francisco orando e jejuando, o Espírito Santo diz assim: vai ser um nada. Não foi, pastor Azulim? Vai ser um nada que vai vir para te substituir. Eu me lembro um dia que eu já estou encerrando, que a gente tirou um tempo de oração e de jejum lá na José Paulilo. Só o pessoal do Integral. E estava tudo certo para o pastor Tiago ir para Conchal. Estava tudo certo. Já tinha falado para o pessoal de Conchal lá, por isso, meu irmão, não adianta falar aquilo que ainda não aconteceu. Já tinha até falado para o pessoal que era o Tiago. O pessoal estava tudo animado com o pastor Tiago. E aí a gente estava orando lá em jejum. E de repente, pastor, quando é que a coisa fica boa? Quando o povo começa a chorar. Eu não sei porquê, irmão, Deus tem algo com quebrantamento. Quando ele diz assim, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeita. Eu não consigo enxergar coração quebrantado e contrito sem lágrimas. Pode até ter, mas para mim fica mais bonito com lágrima. E eu lembro que a gente estava lá e eu lembro que eu entrei, a gente estava num ambiente orando e estava todos, estava o Jimmy, o Nata, o pastor Tiago, a Júlia, quem mais estava lá?
O Alan era daquela época. O Kleber estava lá também, quer dizer o Klebeira. Eu vi ele aí. Estava todo mundo lá. E a gente estava orando, e eu olhei assim, e o pastor Tiago estava agachado assim, meu irmão, gemendo assim, com o boné virado. E o pastor Tiago estava chato naquela época, e ele estava assim, chorando assim. E aí eu lembro que eu entrei assim, o Espírito Santo falou assim para mim: não é o Tiago que vai para Conchal. O Tiago vai para Araraquara, e nós não estávamos nem pensando em Araraquara. Eu falei, não, mas estava certo para ele ir para Conchal, pô. Mas quando Deus fala, a gente não fica repetindo, a gente pode repetir, ele fica quieto, ele fala uma vez só. E aí eu cheguei para o pastor Tiago, e o pastor Tiago gemendo. Não sei se era assim, mas ele estava... que a voz não está ajudando. E aí eu lembro que eu cheguei perto dele, o Espírito Santo na minha boca. Porque você está chorando, e porque você está pedindo Araraquara, então recebe Araraquara. Ele, pro chão, e acabou de chorar umas 2 horas. Aí ele levantou e falou, pastor, eu estava orando porque eu queria ir para Araraquara. Aí você muda todo o plano. Aí você chega lá no pessoal de Conchal e fala assim... E aí depois nós tínhamos outros nomes, nós não tínhamos o pastor Nata. O pastor Nata estava no futebol. Ia disputar o campeonato paulista, da série A. Aí um dia, meu irmão, eu termino uma ministração, uma pregação, num culto de manhã. Eu lembro que nós terminamos com aquela canção, Baro, tudo entregarei, lembra? Você lembra dela? Tudo entregarei. Se eu não lembrasse, não ia dar problema pra você. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos mais uma vez, tudo deixarei, vamos lá, tudo entregarei. Tudo entregarei. Ministrando isso, eu lembro que o pastor Nato chegou. Ele estava só o pó da gaita, irmão, fininho. E ele chegou e ele ficou no altar assim, eu olhando, eu falei, tem alguma coisa errada aí. E o pastor Nato chorando, assim, ele batia no altar assim, ó, e ele chorando. E a gente fica com medo quando essas coisas acontecem. No outro dia, segunda-feira, ele chega, na hora do almoço, fala assim para mim. Fui lá, fechei o contrato, desfiz o contrato com a Inter, não vou mais jogar futebol, parei e vou vir para a igreja. Eu falei, calma, vamos conversar sobre isso. Ele falou, não. Eu falei assim, eu não posso te dar nada, hein? Irmão, nós estávamos num aperto naquela época, né, Maurício? Né, Francisco? Nossa, nós orava para chegar o almoço, depois nós orava para chegar a janta. Não podia pedir para os dois que não chegava de uma vez. E aí o Nato vem e fala assim, eu vou ficar na igreja. Oh, você enlouqueceu? Mas Deus mandou. A hora que falou Deus mandou, eu vou falar o quê? Tá bom, posso te dar uma cesta básica. Aí ele saiu, o pastor Francisco chegou. E aí, bispão? Senta aí que eu quero falar um negócio para você. Foi o que foi? O Nato largou do futebol, largou de tudo e falou que vai ficar aqui.
Eu falei assim, ô louco. Falou que foi Deus que mandou, que ele ouviu a palavra ontem, Deus mandou. Eu falei, nós vai duvidar, nós libera a palavra, depois nós não abraça? Não é mesmo? Porque a palavra era, vai, faz, né, e tal. Eu falei, nós libera a palavra, depois nós fala que não? Eu falei assim, mas e aí? Eu falei, Deus vai cuidar. E o pastor Francisco sempre foi bênção por conta disso, né? Por mais difícil que seja o desafio, eu falar para ele, Deus falou, eu falei, Deus falou, então bora que vai dar certo. Era desse jeito. E aí, bispo, não, Deus falou. Então Deus falou, ele assina embaixo. Aí na semana, ele começou segunda, terça, na quarta, Deus falou assim, envia um Nato para Conchal. Depois de um tempo de oração, eu falei, o quê? Manda um Nato para Conchal. Deus, mas ele não estava nem na fila. Porque tinha fila. Ele não estava nem na fila. Manda o Nato para Conchal. Aí eu chamei o Nato, a Aline, nós chamamos, falamos assim, ó, você vai para Conchal. A Aline, A Aline um dia vai contar para vocês. Bom, para resumir, chegamos lá para apresentar o Nato para o pessoal de Conchal. O Rodrigo estava lá, o Rodrigo que tinha a padaria. Que era, na época ele era o líder, não tinha nem começado ainda. Ô Rodrigo, quero apresentar para o senhor, você aqui, o Nato é o que vai vir para Conchal. Ele na cara do Nato, mas não era o Tiago? Falei, era, mas Deus mudou tudo, agora é o Nato. Aí ele botou, ele olhou o Nato de cima e embaixo e falou assim, mas ele tem experiência? Falei, não tem, mas vai ter. Enfim, irmãos, deu tudo certo. Só nós sabemos que jeito que deu certo. Com a mão de Deus. Mas está lá o Nato, hoje com uma igreja de 200 pessoas. Deus abençoou, floresceu o trabalho. Está lá o pastor Tiago, com uma igreja lá com 80, 90 pessoas. Estão lá hoje, nas suas respectivas igrejas, trabalhando, cuidando do povo que Deus mandou para ele. Não foi diferente com o pastor Anzolim, que envio do sertão. Aonde que nasceu o trabalho do sertão da Gota de Compaixão? No ambiente de oração. Vamos separar os cartãozinhos para orar. Irmão, olha aqui para mim, eu já estou terminando. Não despreze pequenos começos, começos insignificantes, sinais pequenos, sinais insignificantes. Não despreze isso. Hoje nós estamos com o trabalho de Gota de Compaixão, que a gente cuida lá de 30, 50 pessoas toda semana, com a ajuda de aula de circo, aula de artes, nós damos alimentação, tem culto lá todo final de semana. É maravilhoso o que se faz lá. Nasceu com a disposição de pegar um cartãozinho e orar. Vamos orar. Nós nem sabia onde era o sertão. Nem sabia como era sertão. Vamos orar, tudo começa com oração. Por isso, meu irmão, se você quer algo na tua vida e você não ore, comece a orar, porque tudo nasce no ambiente de oração. Um chamado nasce no ambiente de oração. Um trabalho nasce no ambiente de oração. Um ministério nasce no ambiente de oração. Uma empresa nasce no ambiente de oração. Um casamento nasce no ambiente de oração. Uma família nasce no ambiente de oração. Um negócio nasce no ambiente de oração. Tudo nasce no ambiente de oração. E aí eu quero encerrar. Por quê, pastor? Versículo 3. Diante disso, depois que jejuaram e oraram. Vem o chamado. E eles não param de orar e jejuar. Separa Saulo e Barnabé para um lugar que eu vou enviar. E depois, continua orando e jejuando. Agora, o que eles fazem? Diante disso, depois que jejuaram e oraram, repete comigo aí, por favor, lê para mim a segunda parte aí.
Eu vou contar até 3, vai todo mundo junto. 1, 2, 3. Pastor, o que é isso? É o reconhecimento. É a autoridade delegada. É o reconhecimento. Quem? A liderança. Pega Saulo e Barnabé, ajoelha aqui. Põe as mãos. E lhes impuseram as mãos. E os enviaram. É por isso, meu irmão, que não tem jeito de se enviar. Porque quando você se envia, você está por conta própria. Mas quando uma igreja te envia, ela é responsável pelo envio. Enquanto os nossos missionários estavam lá no sertão, e até hoje, nós somos responsáveis pela vida deles. Toda vez que alguém vai entrar para o trabalho integral para a igreja, nós somos responsáveis pela vida deles. Não, irmão, a gente não brinca com isso. Nós não fazemos de faz de conta, acabou então vai embora, como muita igreja aí faz. Não, nós somos responsáveis. É nós que temos que cuidar. Jimmy, Murilo, Carol, Stephanie. Vocês estão indo, mas estão sendo enviados sob a direção de uma igreja que é responsável por vocês. Responsável pelo sustento, responsável pelo cuidado e também se responsabiliza por aquilo que vocês fazem no campo. Não é só o respaldo financeiro e recurso material, mas por aquilo que vocês vão fazer, por aquilo que vocês vão ministrar. Nós continuaremos sendo responsáveis por isso. Então, meus amados, diante dessa verdade, eu quero chamar então aqui, por favor, Murilo, Stephanie, Carol, time, venham aqui na frente. Vou chamar todos os pastores, venham aqui, por favor. Pode vir, Liz e Maurício. Só afasta um pouquinho para lá isso. Pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos impor. Vocês, por favor, venham aqui no meio. Os pastores ficam. Vocês, por favor, conseguem ajoelhar? Sim? Nós vamos separar em 2 grupos. Fica um pouquinho separado aqui. Nós vamos separar em 2 grupos, por favor. Nós somos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 de cada lado, por favor, vem aqui. Isso. Fica aqui. E 6 aí. Tá? 6 podem impor as mãos, tá? Faz isso. Vamos impor as mãos. Por favor, podem impor as mãos. Pode impor as mãos. Eu vou pedir para a igreja, levanta as mãos se você puder, concordando com isso. Vocês podem orar orações, podem liberar orações aqui, por favor. Liberem palavras de bênçãos, de envio. Por favor, louvor, pode. Por favor, profetizem sobre a vida deles. Igreja, você também pode profetizar, você também pode orar, ajudar a orar, abençoando a vida desses queridos. Senhor, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra,
segundo aquilo, Deus, que aprendemos com o Senhor nessa manhã, nós impomos as mãos agora sobre a família do Murilo, Deus, a Stephanie e seus filhos, e os enviamos, Senhor, à cidade de Araraquara, debaixo do envio, debaixo da tua bênção, debaixo da tua direção, e eles saem daqui abençoados, eles saem daqui outorgados, ó Pai, da autoridade que a igreja tem. Nós colocamos agora a vida do teu servo Jimmy, da Carol, e segundo a tua palavra, impomos as mãos sobre eles agora, e os enviamos à cidade de Conchal, outorgados de autoridade dessa igreja. Nós os abençoamos, que eles sejam, ó Pai, cheios da tua graça, que eles sejam capacitados dos teus dons, que eles manifestem, Deus, a tua glória agora, que seja um tempo novo, Deus, que tudo aquilo que eles vão enfrentar nesse tempo agora, eles possam ter, ó Pai, a unção do teu Espírito, o discernimento do teu Espírito, a capacitação do teu Espírito, a intrepidez do teu Espírito, os dons do teu Espírito. Ah, Pai, que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para eles, que eles floresçam, que eles multipliquem, que eles não temam. Os guarde, Deus, de todo mal, os livra, Senhor, de qualquer seta, que todo temor vá embora, e que eles possam experimentar a tua glória. E nós continuamos, ó Pai, diante do teu altar, sabendo, ó Pai, que grandes coisas o Senhor, ó Pai, tem para a vida do Jimmy, Senhor, da Carol. E eu sei, ó Pai, que a tua boa, perfeita vontade está sendo estabelecida sobre a vida deles. Cuida, continua derramando da tua graça, da tua unção, continua derramando poder, ó Pai, sobre a vida do Murilo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem falado ao seu coração, traz mesmo, Senhor, a luz, e que ele continue, ó Pai, lavando almas por onde ele passar, ó Pai. E sabemos que o Senhor, ó Pai, fará muito mais do que eles colocaram diante do teu altar. Como igreja, abençoamos, como igreja, Senhor, consagramos este casal, e que o teu reino, ó Pai, continue sendo estabelecido no estado de São Paulo, nesse país e fora dele, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se levantarem, os pastores vão te abraçar aí. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus.